Para diagnosticar a situação dos municípios brasileiros com relação ao pagamento do 13º salário deste ano, a Confederação Nacional de Municípios fez uma pesquisa com as prefeituras de todo o país. O levantamento foi realizado no período de 16 de novembro a 11 de dezembro de 2020, com 4.385 municípios. Vamos ver aqui na tela alguns dados dessa pesquisa. Em relação ao pagamento do 13º, 49,5% das prefeituras que responderam optaram pela parcela única, ou seja, pagar de uma só vez. Só que 25,9% já pagaram os servidores, mas as outras ainda não pagaram, ou seja, 74,1% ainda não pagaram os servidores. 69,9% dizem que vão pagar em dia até o dia 20, o 13º. E 3,1% apenas admitem dificuldades nesse pagamento. Vamos ter outra tela aqui, em relação ainda a essa pesquisa da Confederação Nacional de Municípios. Salários em dias, 98,2% das prefeituras disseram que estão pagando em dia. 82,9% dizendo que pagam dezembro em dia. 2,8% admitem atrasar os salários de dezembro. 13,6% dizem que para manter o pagamento em dia dependem de receitas extras. 73,6% das prefeituras afirmam que vão encerrar 2020 sem dívidas, mas 6,4% dizem que não será possível fazer isto. E ainda tem 22,8% dos que responderam das prefeituras estão com pagamento de fornecedores atrasados e 75,6% estão em dia. E para a Confederação Nacional dos Municípios, os resultados indicam um esforço por parte dos gestores municipais para se adequarem à falta de recursos e à crise fiscal e econômica por que passa o poder público no Brasil. A gente vai conversar agora com Eduardo Strans, que é o consultor de estudos técnicos da entidade que representa os municípios. Boa tarde, Eduardo, seja bem-vindo ao Correio Debate. Muito boa tarde, Hermes, boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo neste momento. Bom, Eduardo, por esses números aí, me parece até um percentual relativamente baixo de prefeituras que estão com dificuldades, que estão em atraso. Algumas admitem até atrasar fornecedores, pagamento de fornecedores, mas a prioridade é pagar pessoal. Sem dúvida. Eu acho que primeiro, assim, essa é uma pesquisa tradicional da CNM, né? Todo ano a gente faz isso e no material que a gente distribuiu tem uma base histórica, né? Ano a ano. E aí, se você comparar o que foi o encerramento do ano anterior, no ano de 2019, os resultados deste ano indicam aí uma sensível melhora na situação dos municípios. No meio, né, dessa pandemia e de toda a discussão e tudo que ocorreu a partir de março no Brasil, né? Então, se a gente pegar e olhar um pouquinho para trás, ali quando foi decretado o estado de calamidade sanitária nacional, né, e quando se identificou, né, o problema realmente do contágio do vírus, os municípios, né, sofreram um grande revés de tudo que haviam planejado. Então, todas as receitas, as despesas, todo o orçamento que havia sido feito, né, teve que rapidamente ser refeito e se adequar a uma nova realidade, né, que foi uma diminuição das transferências, uma diminuição da arrecadação própria, né, um gasto, né, uma demanda muito alta de despesas, sobretudo na área da saúde e assistência social, né? E se você chegar agora no final disso tudo, né, esses prefeitos, esses gestores que estão entregando o seu mandato para a próxima legislatura, a partir de 1º de janeiro, eu acho que o resultado foi bem adequado, né? Mostrou um grande esforço que todos fizeram para chegar neste momento. Bom, você diria que a ajuda financeira aprovada pelo Congresso Nacional, encaminhada pelo governo federal, também tem impacto sobre isso, nessa redução dessas dívidas? Sem dúvida, né? Os números indicavam lá em abril, maio e junho, né, que a perda
que os municípios teriam nas suas arrecadações e nas transferências, seriam aí na ordem de 75 bilhões de reais, né? Então, isso é uma arrecadação bastante expressiva, né? Um número bastante expressivo. A partir disso, a CNM, a FAMUP aí na Paraíba, né? Todo o movimento municipalista, né? Os prefeitos, as prefeitas se juntaram, né? Num grande esforço junto ao Congresso Nacional e junto ao governo, para que houvesse algumas compensações, né, sobre essa perda. O FPM, que é para 80% dos municípios brasileiros e aí na Paraíba, é a principal receita que mantém a prefeitura aberta, que paga o custeio, né, da prefeitura. Este teve quedas, né, a partir de março, então houve uma reposição, houve a Lei Complementar 173, que foi o Programa Federativo de Combate à Pandemia, e esses recursos todos conseguiu, né, no final das contas, repor aquilo que se estava perdendo em virtude das medidas sanitárias, dos lockdowns, né, do fechamento do comércio, né, da restrição da circulação das pessoas que os gestores tiveram que adotar, né, em prol da saúde da sua população. Tá, a gente tem um minutinho ainda, Eduardo. Em relação à Paraíba, os números também correspondem a esse perfil nacional? Sim, né? Os números aí na Paraíba são muito semelhantes aos números nacionais, né? E mostram aí que também, assim como os gestores brasileiros, os gestores paraibanos, conseguiram, né, enfrentar esse problema e conseguiram adequar os seus governos para o enfrentamento de toda essa problemática. O que eu gostaria de deixar como última questão é que se critica muito, né, o poder público, se critica muito os municípios, os gestores, mas se a gente parar para pensar, de março para cá, todos os prefeitos e as prefeitas tomaram muitas decisões e decisões que não eram muito amigáveis para a população, que foi o fechamento do comércio, que foi essas medidas de restrição. E apesar disso, né, a população entendeu como isso, que era uma ação que devia ter sido realizada, né, e muitos deles tiveram êxitos na sua reeleição. Então, acho que na avaliação final, nós como confederação estamos, né, exaltando a qualidade de gestão, né, dos municípios brasileiros nesse momento da pandemia. Ok, Eduardo, obrigado pela participação, pela entrevista aqui no Correio Debate de João Pessoa. Eu agradeço aí, sempre às ordens. Obrigado mais uma vez. Bom, e o ministro Marco Aurélio, do